Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos, capítulo 8. Agora é a outra gata. Romanos, capítulo de número 8. Versículo de número 28 a 30. Romanos 8, de 28 ao 30. Amém? Todos encontraram, hein? Diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, eis a tua palavra ante os nossos olhos. Revela a tua vontade, nos instrui, como bem lhe apraz nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Finalmente, irmãos, depois de 6 estudos, nós chegamos aqui no versículo de número 28, que é o versículo do tema do nosso estudo, né? Que é tudo para o nosso bem, ou tudo para o seu bem, e está baseado neste livro aqui, que é o livro de Thomas Watson, né? O Remédio de Deus em Romanos 8, 28. Até então, nós não mexemos neste livro. Todo o texto tudo que foi estudado foi para poder introduzir, para chegar aqui, né? E hoje nós começamos ali nas primeiras folhas a falar alguma coisinha deste livro, né? Mas foram 6 estudos. Nesses 6 estudos, o que nós fizemos? Fizemos um voo rasante sobre os 7 primeiros capítulos de Romanos. Depois fizemos uma breve análise dos 27 versículos anteriores aqui a este, do Romanos capítulo 8. E aí, finalmente, chegamos neste nosso texto. Tudo o que nós fizemos até então, todo esse processo, foi para poder responder a seguinte pergunta: como Paulo chegou a esta conclusão? Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como Paulo chegou a esta conclusão? Então, nós fizemos os 6 primeiros estudos para poder responder essa pergunta, e nós respondemos. Então, agora eu pergunto a vocês que estão aqui acompanhando desde sempre esse estudo, como é que Paulo chegou a essa conclusão? E agora? O que vocês têm para responder? Deveriam de responder. Quem vai falar aí? Os que estão acompanhando até então, nós temos os 6 capítulos para poder fazer 6 estudos para essa resposta, né? Digamos a esse processo. O que é que nós podemos resumir sobre o que foi dito aqui? Alguém se habilita? Nosso irmão Nogueira aqui. Oi, boa noite, igreja, graça e paz. Pelo meu entender, pastor, como a história que eu acompanho de Paulo, né, ele fala que como ele era um dos perseguidores dos fiéis a Jesus Cristo, né, e como ele escolheu ele, eu acho que ele tirou essa conclusão através dessa mudança dele, né, de vida e de história, né. Essa eu acho que, mais ou menos, né, foi o meu entender. Não é por aí não. É outro motivo. Alguém mais se habilita? Alguém tem coragem aí de falar? Por que Paulo vai chegar a essa conclusão? Ismael? Por que você quer? Pastor, eu vou arriscar aqui. Eu aqui dando uma olhadinha para o contexto, né, que a gente pôde estudar junto com o senhor, aquilo que o senhor veio trazendo para nós, do ensino até chegar aqui.
no meu entendimento, todas essas coisas aqui, por exemplo, coisas maravilhosas aqui, que o Senhor trouxe para nós, foi a questão de não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Outra coisa que eu achei muito bom, que foi as nossas lições mais recentes, é o interceder do Espírito Santo, né, nas nossas orações, porque nós não sabemos orar como convém, tá? Então, algumas coisas assim, eu creio que são coisas que marcaram o meu coração, tá? Exclusivamente para mim, foi aqui no capítulo 8, quando foi os primeiros estudos que o Senhor trouxe, quando falando de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o meu entendimento foi, dentro das lições que o Senhor trouxe para nós, que Paulo chega a essa conclusão do versículo 28 aqui. Muito bom, está dentro do contexto aí. Deliene? Hoje pegou a gente de surpresa, né? Eu devia ter falado, ó, gente, traz a lição de casa, uma resenha aí, que a gente ia dar uma colinha lá. Mas, realmente, essa questão que mais me chamou a atenção, né, apesar, vou me justificar aqui que eu perdi umas quintas, né? Mas é a questão que, através de Jesus, né, através que não há essa condenação, pelo fato do Filho de Deus vir, né, e manifestar em nós, e através de Jesus nós vencemos o poder do pecado. Aquela questão que você trouxe sobre vencer o pecado, que a gente acha que nós somos pecadores, aqui enquanto nós vivemos neste mundo vamos estar em pecado, mas através de Jesus nós já vencemos o pecado. Então o pecado ele vem já como uma escolha mesmo nas nossas vidas. Ele não nos domina mais, né? Então, sabemos que somos limitados, né? Uma hora ou outra a gente vai pecar, infelizmente, mas o pecado já foi vencido. Então, isso foi o que mais me marcou nesse texto de Romanos, e a questão do interceder, né? do Espírito Santo, o próprio Jesus, né? Intercedendo por nós, interpretando as nossas orações diante do Pai. Então, isso nos traz também esse conforto, até pela questão pecaminosa, né? Bem, está dentro disso também. Mais alguém? Vou pedir para vocês depois darem uma olhada nas lives lá e rever. É importante estar chegando a essa conclusão, né? Mas nós podemos resumir o que Paulo como ele chegou a essa conclusão, né? É que após o que Paulo fez? Ele está explicando aos seus leitores que a nossa salvação e a nossa santificação é um ato soberano do Deus triuno. Então, o Deus triuno ou o Deus trino é quem age para que nós tanto alcancemos a salvação, quanto para que nós alcancemos a santificação, através, então, da poderosa ação de Cristo Jesus e do Espírito Santo. Então, vamos lembrar que o tema-chave de Romanos é o poder de Deus, que é o Evangelho. Tá certo? Quando nós lemos lá o capítulo 1 de Romanos, você vai ver que Paulo está dizendo assim, olha, eu queria muito ter ido a vocês, eu quero ainda estar com vocês, e estou escrevendo essa carta, porque eu tentei ir algumas vezes e não deu certo. Mas eu ainda vou estar com vocês e eu estou mandando essa carta de recomendação. Porque eu quero partilhar com vocês o Evangelho de Cristo. Porque ele é o poder de Deus para a salvação, tanto do gentio quanto dos judeus, né? Então eu não me envergonho deste evangelho, que é o poder de Deus. Então o capítulo 1, ele começa na sua introdução, se apresentando, dizendo por que ele está escrevendo aquela carta. E como Paulo nunca esteve na cidade de Roma, ele nunca pôde compartilhar o evangelho, a carta é uma exposição do evangelho. Por isso que no versículo de número 18 do capítulo 1, ele vai logo direto, de cara, batendo nos seus ouvintes e vai dizendo: a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. E daí para frente ele começa a falar. Ele apresenta toda a questão da depravação total. Aí ele vai trabalhar essa questão da eleição, da justificação,
né? Todo esse processo ele vai trabalhar, vai trazer a pessoa de Cristo, vai falar sobre Cristo, falar de Cristo e também de Adão, do primeiro Adão e do segundo Adão. Ele vai colocar essa realidade do homem, que é indesculpável diante de Deus. Ele vai chegando o homem num canto, você vai lendo Romanos, e você vai falando assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quando você pensa que não, ele fala assim, mas Cristo é a solução. E aí ele começa a falar de Cristo e mostrar como Cristo faz isso, então como o poder de Deus age. Então assim, o poder do pecado sobre as nossas vidas e o poder de Deus. Capítulo 8, ele é a chave em que ele vai dizer, Cristo venceu o poder do pecado, ele não tem mais poder sobre a sua vida, você não está mais escravo sobre isso. Então nós entramos nesse processo que nós chamamos de santificação. Ou seja, nós somos salvos por Cristo e nós somos santificados através de Cristo, ou pelo ato de Cristo, na aplicação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Né? Então ele trabalha toda esta realidade. Então, Paulo chega à conclusão deste versículo exatamente nisso. Lucas aqui. O Lucas. Paulo chega nessa conclusão exatamente através disso. Né? Ele chega à conclusão de que, olha só, tudo está em Deus. É o poder de Deus. Pastor, então, quando ele fala aqui no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Então, esse bem está se referindo somente à questão espiritual, não tem nada a ver com a vida terrena. Então, é justamente essa questão de que o senhor está falando, de toda a segurança em Cristo, que ele fala sobre que não há nenhuma condenação, que o Espírito de Santo de Deus intercede por nós. Porque muitas vezes, eu já ouvi muitas pessoas falar, às vezes é comum de pensar que esse bem está se referindo à nossa vida humana, mas não tem nada a ver, né? Então, tem a ver com a nossa salvação em Cristo. Tem ou a não? ver. Tem a ver também? Tem a ver também. É essa que é a grande questão. É aí que Paulo vai chegar nessa condição. Paulo começa a mostrar que a nossa vida como um todo está nas mãos do Senhor. Mas é justamente porque nós estamos em Cristo, porque nós fomos salvos, porque a nossa vida não está mais presa na escravidão do pecado, justamente porque nós agora não somos mais sujeitos à morte, à segunda morte, entendeu? É que as outras coisas, ou que tudo mais vai cooperar para o nosso bem. E aí é tudo mesmo. Tudo na nossa vida, tanto física como espiritual, como emocional, tudo que está ao nosso derredor é o que Paulo vai colocar, tá certo? Mas a ideia dele é exatamente essa mesmo. Só que para ele chegar a essa conclusão, ele diz, por que nós podemos dizer que todas as coisas cooperam? Porque o poder é do Senhor. Ele é o poderoso que vai agir sobre cada um de nós. Ele é quem vai fazer isso de forma majestosa, de forma maravilhosa sobre as nossas vidas, tá certo? Então assim, você não se governa, você não como é que fala? Não toma as suas escolhas de forma aleatória e a sua vida é um caos, não. Ainda que você seja responsável pelos seus atos, ainda que você tome decisões, ainda que esteja a coisa sobre a sua vida, há alguém que vai fazer tudo para a glória dele. E isso significa que vai cooperar para a sua vida vai cooperar para o bem. Nós vamos ver esse cooperar para o bem mais detalhadamente, né? Como que isso acontece. Mas hoje eu quero mostrar o esboço do capítulo, para a gente poder entrar nessa realidade, mostrar o esboço dessa perícope que aqui está. Você vai perceber, eu sempre falo sobre isso, né? Eu vou perguntar ao Daniel ali, para o Daniel dar uma explicaçãozinha, porque ele gosta da área de português, fica melhor para ele falar do que eu. Daniel, quando é que a gente começa um parágrafo novo num texto, numa redação? Começar um parágrafo novo? Quando é que a gente começa um ponto parágrafo? Então, quando você tem o término concluso de um período anterior, né, que é, uma vez que você abordou algo e aquilo está concluído, você consegue começar um novo raciocínio. Então, não significa que eu estou mudando de tema, mas eu estou passando por uma nova etapa, estou mudando de tópico dentro do tema, né? Quando o assunto é muito incompleto, a estrutura da explicação ainda falta informação, então não dá para encerrar o parágrafo, né? Porque você vai ler, é como se eu falasse assim, eu fui e fica aquela sensação de que está mal estruturado, né? E aí mesmo que a informação continue depois,
isso traz uma desorganização do raciocínio. Então, sempre se começa o parágrafo quando você já concluiu algo anterior, quando você está literalmente começando o raciocínio, né? Então, ok. Só para a gente poder entender aqui. Como é que a gente sabe que tem um parágrafo novo num capítulo da Bíblia? Lembra que a carta é uma carta. Ela não foi escrita assim, dessa forma que a gente tem, versículos separados. Não é isso, não foi escrito assim. Paulo escreveu uma carta como se ele estivesse escrevendo normalmente. Então ele começa com o raciocínio, aí ele desenvolve aquele raciocínio, ele chega à conclusão daquele raciocínio, vem para o segundo ponto. Aí ele dá continuidade no raciocínio, e aí vai com o parágrafo novamente, né? Então, assim, a cada término de um tópico, não do assunto, o assunto da carta Paulo está trabalhando de modo geral, mas até como um término daquele assunto do que ele queria falar, aí ele ponto, parágrafo. Vai começar agora, ou dar continuidade, ou aprofundar naquela situação. Como é que eu sei que a Bíblia, onde é que está? A Bíblia tem essa realidade, né? Oi? Isso, quando você, na revista e atualizada, é quando você observa iniciar com a letra maiúscula em negrito, tá certo? Toda vez que tiver o versículo começar com a letra maiúscula em negrito, você vai estar ali, então, começando um parágrafo. Então, você vai perceber que o capítulo 8, versículo 1, começa o agora com A em negrito aí, olha na sua Bíblia aí para você perceber, tá vendo? Então, é um parágrafo, começa aqui, Paulo começa a desenvolver um raciocínio. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ok, ele terminou um tópico, inicia-se um novo tópico agora. Ele vai até o versículo de número 11. No versículo 12, ele termina o tópico e começa um novo parágrafo, percebe aí? Assim, novamente com letra maiúscula. O versículo 12, ele vai até o versículo de número 17. No versículo de número 18, ele começa um novo. Por quê? Percebe aí? Aí ele vai até o versículo de número 25. No 26, ele começa um novo parágrafo também. E aí ele vai para o versículo de número 28, um novo parágrafo. Então, Paulo aqui, ele terminou um assunto, fechou o tópico dele, agora ele reinicia com um novo tópico, ampliando aquilo que ele estava fazendo. É bom a gente observar isso aqui, porque isso nos dá estrutura de pensamento. Então, quando você vai ler a Bíblia, se você quer ler uma menor porção possível, a menor porção seria essa, de um parágrafo a outro. A menor porção não é um versículo. O versículo ele não traz o raciocínio lógico de todo o texto. A menor porção é um capítulo, ou um parágrafo, porque ele é um raciocínio lógico, de início ao fim, de um tema que foi abordado, tá certo? Então a gente separa dessa forma para poder facilitar, localizar, para a gente poder fazer a leitura, para poder trazer o tópico e falar, mas não é assim que a gente estuda, no mínimo, um parágrafo, tá? Então para facilitar aí vocês. Isso evita da gente ter interpretações erradas, da gente tirar as coisas de contexto. Por exemplo, quando nós citamos o versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Maravilha, né? Ok, Paulo, nós sabemos isso, mas isso aí tem a ver com o quê? O que exatamente isso tem a ver? Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E aí você vai ver que esse tema, ele limita para os eleitos. Paulo não está falando para todo mundo. Esse versículo nunca vai servir para um ímpio. Ele não serve para consolação para ninguém, a não ser para crente. Ele não traz esperança para ninguém, a não ser para quem tem Cristo como seu Salvador. Paulo não está falando para qualquer pessoa. A gente já sabe disso pela forma como Paulo está colocando a sua carta. Ele está escrevendo a carta para os romanos, né? E essa carta deveria de ser lida à igreja. Mas essa mensagem de Paulo não é para converter pessoas. Ele não está dizendo assim, olha, venha a Cristo, porque as coisas que cooperaram na sua vida passada foi para que você chegasse a Cristo. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, você está em Cristo.
Você está em Cristo é porque você desde sempre foi chamado pelo Senhor e a sua vida agora toda ela vai estar numa cooperação para essa glória do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Então é importante a gente estar atento a esses detalhes, né? Pergunta ou comentário agora, o André ali, acho que é do chat, né, André? Não é uma pergunta, na verdade. O irmão Caleb Silva comentou aqui no chat, colocou assim: acredito que Paulo chegou a essa conclusão porque ele entendeu que Deus é o próprio bem, através da revelação de Cristo a ele, através da sua carreira missionária e através de todo o sofrimento que ele passou. Ele entendeu que Cristo, por ser o único mediador que leva ao Pai, vamos ser co-herdeiros junto com ele da nossa salvação. Tem a ver com isso também, né? Mas é um pouco mais amplo, porque igual eu falei, Paulo chega a essa conclusão quando ele percebe como acontece a nossa salvação e como a nossa vida de santificação procede sobre essa terra. Então veja bem, todos aqueles que foram salvos em Cristo, eles irão perseverar até o fim. Eu já falei isso aqui, né? Eu não gosto da frase, uma vez salvo, salvo para sempre, porque ela traz uma falsa segurança. Aquela sensação de relaxamento. Estou salvo, acabou, posso viver minha vida de qualquer jeito. Essa frase é que dá início, dá ideia do chamado crente carnal, que não existe, né? Depois nós podemos até fazer um estudo sobre essa questão, mas não existe o crente carnal. Mas essa frase traz em cima desse contexto. Ela não nasceu num contexto presbiteriano, nasceu num contexto batista, e aí a gente absolveu essa frase. O contexto presbiteriano é perseverará até o fim. Por que perseverar até o fim? Não é que a gente perde a salvação, a gente não perde, mas é uma labuta, é uma perseverança, é uma insistência. E é isso que Paulo está dizendo. A nossa vida agora em Cristo, a nossa santificação, ela não vai retroagir nunca. A gente não vai deixar de chegar lá no final, porque Deus vai pegar as coisas e vai fazer com que elas direcionem para a glória dele, que é o nosso bem. O nosso bem não são as coisas nesta terra. O nosso bem é a glória do Senhor. Não tem nada melhor do que isso. Nós vamos ver um pouquinho mais disso à frente. Vai, André. Mais um comentário aqui. Nosso irmão Daniel Lopes. Ele diz assim: Paulo chega a essa conclusão diante da justificação pela fé em Cristo Jesus, onde aqueles a quem Deus predestinou serão guiados pelo Espírito Santo no processo de santificação até a glorificação. Falou para o teólogo Daniel, tá vendo? Perfeito, é isso aí. Estou falando porque ele formou em teologia, tá, irmãos? Ele está formado no curso de teologia. Muito bom o que o Daniel colocou lá. Entende, irmãos? Então, quando eu falo assim, eu não gosto do uso da fala, uma vez salvo, salvo para sempre, não é que ela esteja errada em si, mas é justamente por conta dessa ideia de descaso que ela traz para a gente. Principalmente por conta do evangelicalismo moderno, né? Então, beleza, já estou salvo, então, é tipo assim, então eu posso deixar minha vida me levar porque já estou salvo. Não é isso. Eu estou salvo, então eu irei perseverar. Haverá em mim essa situação. Por isso que na Bíblia você vai encontrar uma série de vezes o apóstolo Paulo, o próprio Senhor Jesus, né, e mais outros textos falando sobre essa necessidade de observação e de certeza de que estamos salvos, de uma caminhada ali em perseverança mesmo. Deliane? É outra coisa, mas pensando nisso que você está falando, é muito comum a gente ouvir hoje, usando essa frase, salvo, né? Uma vez salvo, salvo para sempre, a pessoa diz assim, eu sou carnal mesmo, né? A carne é fraca. Às vezes até justifica essa frase para o pecado, né? É muito comum a gente estar vendo isso hoje. Mas o que eu queria, pastor, é que você explicasse mais sobre essa questão desse versículo, que não se aplica a não crentes, mas só a crentes. Você colocou aí, né? Todas as coisas cooperam para o bem.
Então, aplica só a nós e não ao mundo, né? Não às pessoas do mundo. Porque quando eu olho para a minha vida, antes de Cristo, quando eu me vejo lá atrás, eu vejo que muita coisa hoje contribuiu para eu ser quem eu sou, entendeu? Sim, mas isso não... Veja bem, aí é que está a grande questão. Você hoje consegue compreender isso porque você está em Cristo. Percebe isso? Você está em Cristo, então você consegue olhar para a sua vida e falar assim, a minha vida foi guiada. Houve situações que foram levadas, que não dependeu de mim, da minha escolha, né? Também não dependeu da sorte, não dependeu do acaso. Deus direcionou isso. Olha o que Paulo está falando. E os que predestinou, versículo 30. Você é uma predestinada desde a eternidade. Então, automaticamente, por isso que esse versículo é para sua vida como um todo. Quando eu falo que não é para a vida do ímpio, é porque eu já vi gente evangelizando e dizendo assim, não, porque essa tragédia aí, essa situação toda aí, ela vai cooperar para o seu bem lá na frente, né? Porque isso aqui é para te levar a conhecer a Cristo. Será? Será que aquela pessoa vai conhecer a Cristo por conta daquela tragédia, por conta daquela dificuldade, daquele problema? Está tentando consolar a pessoa, mas está trazendo um consolo que talvez não seja real na vida dela. Se ela tem Cristo, é consolo sim. Se ela já tem Cristo, entende? Mas se ela não tem Cristo, olha, pode ser que você esteja falando para alguém algo que para ele não faz o menor sentido, porque Cristo não é real para ele. É naquele sentido que há um peso para a vida da pessoa, por exemplo, se eu não tenho fé, se eu não tenho Cristo, eu não tenho fé. Eu não tenho fé, eu não tenho esperança, na verdade, não tenho esperança. Então, se eu estou no sofrimento, e a pessoa chega para mim e fala, olha, tudo que você está passando vai contribuir para o seu bem. Então, para mim, primeiro eu estou tentando entender, tá? Para mim é um peso, porque como assim? Se eu já não acreditava em Deus, a tendência é odiar mais a Deus. Porque como que Deus vai contribuir isso para o meu bem? Eu acredito É mais ou menos isso? Eu acredito que à medida que a gente estudar esse texto mais a fundo, vai responder mais claro para você. Mas é um pouquinho mais complexo isso. Tem a ver com isso, mas tem um pouquinho mais complexo do que isso. Porque tanto você pode trazer um peso, como você pode trazer uma falsa esperança para a pessoa. Ela nunca vai a Cristo, ela nunca, de fato, será uma convertida, e ela vai viver uma falsa ilusão de que as coisas estão indo porque Deus está guiando para o bem dela. Ora, mas o final dela é o inferno, que bem é esse? Olha só, não, só para a gente poder entender o que eu estou falando. Quando você lê o capítulo 1 de Romanos, eu acho que o Daniel estava conversando sobre isso ontem, o Daniel levantou a mão ali, aí você já leva lá, mas acho que o Daniel e o André estavam conversando sobre isso ontem, acho que é isso que ele estava conversando. Quando você lê o capítulo 1 de Romanos, você vai ver um negócio interessante. Aliás, não, foi o seu Luiz que comentou comigo ontem, quando estava dando Santa Ceia, ele comentou que ele estava vendo... Está afastando o seu Luiz, né? Ele estava ontem comigo, ele estava comentando que ele viu Augusto Nicodemos estudando sobre isso aqui, né? Está estudando sobre o texto de Romanos, e ele está achando muito interessante, ele resolveu acompanhar, e ele falou assim, agora eu entendi aquilo que Paulo está falando lá no capítulo 1. Porque o que está acontecendo ali em Romanos é assim, Deus falou assim, você quer pecar? Então, você acabe no pecado, meu amigo. O problema é teu agora. Não me ouviu? Não quis dar atenção? Por que ele aprofunda mais no pecado? Porque Deus o solta no pecado. Vai chafurnar na lama até se afogar nela. Tá certo? Deus continua sendo amoroso, difícil de entender isso, né? Continua sendo justo, aí a gente entende essa justiça dele, tá certo? Mas Deus diz assim, já que é assim, então vai morrer nesse pecado. Vai só se aprofundar, vai ficar cada vez pior. Então, imagine esse contexto, as coisas cooperam para o bem, para o meu bem, de uma pessoa que ama o pecado e vive em função do pecado. O que vai acontecer com ela? Ela vai dizer assim, não, isso aqui, lá no fim, é para o meu bem. Ela nunca irá ter uma consciência de que aquilo não é para o bem dela, é para a condenação dela. Então, quando a gente vai falar com o ímpio, a primeira coisa que a gente tem que falar com o ímpio é despertá-lo para a condenação. A gente não pode apresentar Cristo como Salvador sem explicar do que ele está sendo salvo. Ele está sendo salvo da ira e do inferno. É disso que ele está sendo salvo.
Se eu digo assim, essa tragédia, essa situação vai cooperar para o seu bem lá na frente, sem mostrar para ele, não, cara, isso aqui é consequência do pecado, é consequência da tragédia humana, isso aqui é por isso que Jesus veio, essa deveria ser o meu discurso com ele. Por mais duro que seja, ele precisa de ser impactado com a certeza de que ele está indo para o inferno, para depois eu apresentar Cristo como Salvador. Agora, ele aceitou Cristo, Cristo tornou-se real na vida dele, ele se converteu de fato, ele agora está nesse processo de santificação. Agora eu posso dizer para ele assim, então, você lembra aquela situação? Percebe agora na sua vida como Deus direcionou para que você viesse a Ele até agora? Como isso cooperou? Mas ele já está do lado de cá. É nesse sentido que eu estou falando. Tá bom? Daniel? Vendo essa situação, né, isso me lembrou uma conversa que eu tive com os amigos uma vez. Eu não lembro como a conversa começou, mas eu sei que um dos meus amigos estava justamente questionando as ações de Deus, né? Essa questão de se Deus é bom, etc. E aí um outro amigo falou assim, mas você tem que entender que tudo que Deus faz coopera para o bem. Ele falou desse jeito, né? E aí esse que estava questionando falou assim, coopera para o bem? Então quando Deus mandou matar os cananitas, que nunca conheceram salvação nem nada, isso cooperou para o bem deles? Eles foram mortos, os filhos deles foram mortos, as mulheres deles, os animais, tudo foi morto e eles foram para o inferno. Isso foi para o bem deles? E aí, né, eu fiquei na minha e o meu amigo também, porque é uma verdade. Pois é, por isso que eu estou falando, não dá para você usar esse versículo de forma aleatória, percebe? Ele tem significado para quem está em Cristo. Quem não está em Cristo, ele não tem o menor significado, porque de fato não vai cooperar para o bem dele não, irmãos. As coisas do mundo vão levá-lo à justiça de Deus. E aí, querido, é para a glória do Senhor, sim. Mas para o bem dele, não. De forma alguma. Então é importante a gente estar atento a esse detalhe. Mais alguém quer falar alguma coisa? A nossa irmã Sandra ali. Boa noite, irmãos. Eu não tinha olhado por esse sentido aí que você estava colocando, pastor. Eu sempre vi esse versículo, né, que tudo coopera para o bem, com a história de José. Né? Eu gosto muito da história de José, né, que mesmo ele não vendo os acontecimentos, o sentido do que estava ocorrendo, ele cria na dependência de Deus que aquilo ia ter um bem maior lá na frente. Né? E não esperando esse bem maior, mas na dependência de Deus, que governa todas as coisas, na direção que Deus ia conduzir. Eu gosto muito da história dele e esse versículo sempre vinha nessa perspectiva. Eu não tinha reparado nessa que o senhor está colocando agora. Pois é, mas é justamente José um eleito, né? Ele faz parte do povo de Deus. Está escrito na Bíblia aí como alguém que foi usado para salvar, alguém que está nesse contexto. De fato, cooperou. As coisas aconteceram e cooperaram. É isso que a gente precisa entender. Mais alguém? Não? Então vamos lá, vamos voltar para o texto aqui. Bom, começamos agora então um novo parágrafo. Paulo está falando para crente, tá certo? E aí nós precisamos de entender que Paulo inicia com uma incrível afirmação. Paulo começa dizendo assim, sabemos que... E aqui nós temos dois pontos importantes a serem vistos. Primeiro, ao usar essa expressão, sabemos, Paulo está afirmando uma verdade inquestionável, uma certeza absoluta, que não deve ser contestada. Tá ok? Paulo está colocando algo aqui de forma incontestável. Paulo não está querendo que as pessoas o questionem, Paulo não está querendo que as pessoas duvidem, ele está dizendo assim, que, meu amigo, isso aqui é isso e acabou, ponto. Assim como ele iniciou aqui no capítulo 1, versículo 9, agora, pois nenhuma condenação há, não deixou margem nenhuma, agora Paulo também não deixa margem nenhuma. Não tem o que discutir aqui. Primeiro ponto é isso. Não tem o que discutir, é inquestionável o que nós chegamos. Por que Paulo coloca isso? Então entra a segunda questão. Paulo está apontando para algo grandioso, e isso que ele está apontando, ele não inicia com, quero que vocês entendam, irmãos.
Eu quero que vocês compreendam. Eu quero que fique bem claro para vocês, ou que eu quero ensinar isso a vocês. Paulo não usa essa expressão. Não há algo novo a ser inserido, percebe? Paulo não está ensinando nada novo, não está colocando nenhum ponto novo aqui. Também não é uma conjectura, não é uma possibilidade ou uma expectativa. Isso aqui é uma conclusão. Por isso que eu perguntei, como é que Paulo chegou a isso? Paulo está concluindo o seu raciocínio, do capítulo 1 até aqui, ele está concluindo algo pelo qual ele desenvolveu o seu raciocínio, pelo qual passou pela depravação total, pela justificação, pelo ato sacrificial de Cristo, pela eleição, pela santificação, pelo nosso, falando da nossa liberdade da escravidão do pecado. Tudo isso Paulo foi colocando, foi apresentando, e então ele vai dizer, sabemos, de forma objetiva, temos uma conclusão, algo que se é entendido, que se toma conhecimento, que se chega através de uma avaliação, tá certo? Avaliando, então, nós chegamos a isso. Nós podemos dizer assim, Paulo está dizendo assim, portanto, sabemos. Poderia colocar, sem atrapalhar o texto, acrescentar, portanto. Em alguns textos bíblicos, em algumas traduções, vai estar, e sabemos. Em alguns textos vai estar. Alguns textos vão estar com uma tradução um pouquinho diferente, mas na sua maioria original está em cima desse contexto aqui. Então, é uma questão de razão. É um raciocínio lógico que Paulo chega. Paulo chega assim, irmãos, nós sabemos. Veja, se você me acompanhou até aqui, por isso que eu perguntei, né? Como que Paulo chegou a essa conclusão? Se você acompanhou minha lógica, acompanhou minha conclusão, se você vem acompanhando a minha carta até agora, entendendo o que eu estou falando, para onde eu estou apontando, você chegou a essa mesma conclusão que eu. Então nós sabemos. Eu não preciso de ensinar isso para você, porque nós já sabemos disso. Por isso que eu falei que se você quiser extrair tudo o que tem de bom aqui, você precisa de começar lá no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, e ir gastando tempo, estudando, entendendo o raciocínio de Paulo, para chegar a esse ponto aqui. Porque é uma questão de conclusão a respeito da nossa vida através da salvação e da santificação. Não é algo abstrato, mas é também uma questão de fé. É também uma questão de fé, né? Não é algo confuso, não é uma ilusão que está sendo apresentado, mas é uma fé racional, tá certo? É um raciocínio da fé. Você crê em Jesus como seu Salvador, você o tem como seu Salvador, você entende que Deus é soberano sobre todas as coisas, você compreendeu que Deus tem guiado todas as coisas, você consegue ter isso no seu coração e na sua mente, então a conclusão única é, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a conclusão que a gente vai chegar. É uma questão de lógica e é uma questão de fé, tá certo? Apesar de você não poder explicar isso para um cético, não porque não haja palavras, mas porque o cético, né, ele está cheio de incertezas e questionamentos, buscando provas que são palpáveis e não apenas factuais, né, não apenas de entendimento, né? Ela faz sentido. E é por isso que ela gera essa confiança e a segurança que Paulo traz aqui. Sabemos. Paulo está muito seguro do que ele está falando. Está muito confiante do que ele está falando. E aí, queridos, nós precisamos de entender que o cristão não é alguém vacilante. Não é alguém que está tutibiando nas coisas. Quando se trata das questões da fé, quando se trata das questões da doutrina, o cristão ele está alicerçado, ele está firmado, porque a sua fé está ali segura, como se estivesse fincado em cima de uma rocha. E essa rocha é Cristo. Não tem como ele vacilar nesse entendimento. Está seguro. Nós sabemos disso. Eu sei disso. Então você sabe que todas as coisas cooperam para o bem? Se você é crente,
Se você nasceu de novo, se Cristo é Senhor da sua vida e você não sabe disso, alguma coisa está errada na sua fé. Ao longo da sua caminhada cristã, alguma coisa se perdeu. Porque você está vacilando. Como é que você vai perseverar se você não tem essa segurança sobre a sua vida? Então a gente precisa de entender este ponto. Pergunta ou comentário? Alguém? Tranquilo até aqui? Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada, né? Ok. O Daniel que está nos acompanhando, se quiser contribuir, vai ser bem-vindo, viu, Daniel? Presbítero Daniel. Bom, mas nós podemos perguntar, ok, Paulo, o que nós sabemos? Nós sabemos, nós temos certeza, chegamos a essa conclusão, mas o que nós chegamos à conclusão? Então nós iremos responder que todas as coisas cooperam. Sabemos que há, então, aqui um privilégio. Veja, por isso que eu li a perícope, por isso que eu li o parágrafo. Não se trata de uma obra nossa. Não se trata de mérito nosso. O que Paulo está falando aqui tem a ver com a obra do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Tem espaço para a gente aqui? Tem algum ato nosso aqui? Coopera, e aí ele vai dizer aqui, né? Para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí ele fala do chamado, desde a eternidade. Então, o que nós estamos vendo aqui é um privilégio. É algo que Deus também está nos dando, tá certo? Não se trata de mérito, nem de conquista, de algo que fora, mas é algo que nos foi concedido. É algo que é adquirido por Deus e é dado a nós. É um presente de Deus para as nossas vidas. Nós sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor, está no cuidado dEle, na direção dEle. Ele está nos levando. Que privilégios são esses? Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Não é uma, não são duas, nem 10 das coisas que acontecem na nossa vida. Não se trata de 30, 40 ou 60, nem muito menos 99% das coisas, mas é 100% das coisas. Coisas boas e coisas ruins, coisas alegres e coisas tristes, escolhas certas e escolhas erradas, acasos, entre aspas, né, entre muitas aspas, porque nós não controlamos a vida, então nós vamos dizer, isso aqui foi acaso. Né? Acasos, entre muitas aspas, que acontecem sobre nós. Nada fica de fora, nada é deixado. Nem um grão ou uma semente de mostarda, nem um milésimo ou miligrama fica fora, mas tudo realmente se move, se movimenta. Ou melhor, tudo é movimentado, é movido, é levado, é direcionado pelo próprio Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso. Este que é o poder do Evangelho para uma cooperação que desemboca em nosso bem. Entenderam isso, irmãos? Entendeu o que Paulo está dizendo aqui? Nós temos o privilégio de saber que a nossa vida não terminará sem o grande galardão, sem a cidade celestial. Nós temos o privilégio de saber de que, ainda que eu tome decisões erradas aqui, essas decisões lá na frente irão
trazer benefícios para mim, porque Deus irá fazer com que coopere para o meu bem. Eu estou seguro nas mãos deste Senhor. Tá certo? O poder do Evangelho para a cooperação, ou seja, opera simultaneamente ou opera coletivamente, em conjunto, para o nosso bem. Tanto o mal, quanto o que é bom. Vai estar cooperando para o nosso bem. Não existe nada que seja caótico, nada que seja acaso, nada que possa ocorrer estará além do nosso bem. No final, o benefício é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sempre haverá um benefício final para o nosso bem. É isso que Paulo está dizendo, que nós chegamos à conclusão. Não é bom segundo o mundo. Tem nada de bom no mundo, né? Então não é bom segundo o mundo. Não é bom segundo os padrões deste mundo. Mas é aquilo que é perfeito, que é Deus. O bem que procede do Senhor, que está além do bem que nós enxergamos sobre este mundo. Você pode dizer, que bem que há em ter um câncer? Que bem que há em enterrar um filho? Que bem que há em enterrar um pai? Que bem que há enfrentar um divórcio? Que bem que há ficar desempregado? Que bem que há neste mundo que a gente olha sobre as coisas comuns? Não há bem nenhum neste mundo. Mas Deus diz, isso é para o nosso bem. Se isso aconteceu na sua vida, lá no final coopera. Eu estou no controle, não sairá do controle. No final será para o seu bem. E aí o final não é o final nesta terra, e é isso que a gente precisa de entender. Porque Paulo termina esse parágrafo dizendo, e aqueles que justificou, a esses também glorificou. Observe que todos os verbos estão no passado. Da predestinação à glória está no passado. Toda a ação de Deus sobre nossas vidas já aconteceu no Senhor. Estamos seguros com relação a isso. Então esse bem tem a ver com esse futuro e não com esse agora. É isso que a gente tem que estar com as coisas em mente. A nossa caminhada vale a pena por conta de... Lembra que eu falei, né? Vale a pena, Paulo, passar por isso? Voltando aqui ao versículo de número 17, né? Onde ele diz, e com ele sofreremos, também com ele seremos glorificados. Aqui ele coloca a glória no futuro, né? Seremos glorificados. E aqui ele já coloca a glória no passado. Estamos glorificados. Porque está cooperando para o nosso bem. É uma graça do Senhor, uma ação inteiramente da sua graça. É a manifestação do poder do Evangelho sobre a vida daqueles que são privilegiados pelo Senhor. Não é sobre todos, percebe? Mas é aqueles que são privilegiados pelo Senhor. Alguns poucos. Sandra? Pastor, dá para fazer um paralelo, então, com o Salmo 139, lá no versículo 16, onde diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Sim. Dá sim. Dá para fazer esse paralelo sim. Com certeza. Com certeza. Então quem são esses privilegiados? Paulo coloca aqui nesse versículo, né? Primeiro, ele vai usar duas expressões para dizer aqueles que amam e aqueles que são chamados. Esses são os privilegiados. Somente os que amam e que foram chamados. É a mesma pessoa em duas condições que é colocado. Amam e foram chamados. Ok? Quem são aqueles que foram chamados? Isso aponta para o discurso final de Cristo. Paulo não estava ali, não fazia parte desse discurso, mas Cristo esteve com Paulo depois.
E é bem provável que ele tenha aprendido isso com o próprio Senhor Jesus, né? Mas abre lá a sua Bíblia lá em João 14. João 14, 15. Né? Jesus, nos últimos momentos, ele vai dizer aqueles que amam a Deus. Quem são esses que amam a Deus? São as horas finais do nosso Senhor. João 14, 15. Eu vou fazer o seguinte, Ismael, João 14, 15. A nossa irmã Elieide, 14, 21. E o nosso irmão Ronaldo, 15, 10. 14, 15, 14, 21 e 15, 10. Pode ler, Noel. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha o que o Senhor está dizendo. Jesus, palavras do Senhor Jesus, né? Quem são aqueles que o amam? Aqueles que guardam os seus mandamentos. 14, 21, minha irmã. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. 14, 21? 21. 14, 21, entendi. 14 e 21. Não, 14, 21. Desculpa. 14, 21. Então, vamos lá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Isso. Agora o 15, 10. O Ronaldo ali. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Olha aí. Quem são aqueles que amam? Os 3 textos dizem que são aqueles que se preocupam em guardar os mandamentos do Senhor. Ou seja, é quem é crente. É quem está procurando viver como crente. É quem está perseverando na vida cristã, na caminhada santa. É quem está buscando uma vida de santificação, percebe? Estes não cooperam para aqueles que estão longe, cooperam para aqueles que estão próximos, para estes poucos que estão preocupados em servir ao Senhor Jesus. É para esses que cooperam. Por isso que eu falei, não serve para o ímpio. Não serve para a pessoa que está fora da igreja. Mas o crente está desviado, está lá fora. Ele é crente. Eu falei assim, meu irmão, se ele está desviado, ele pode dizer que ele é crente, mas ele pode não ser, ele pode estar se enganando porque ele não está perseverando. Se ele voltar, você vai dizer assim, opa, beleza, ou ele se converteu, ou de fato ele estava o Deus o tirou de lá. Porque você não está no coração dele, na mente dele, nem na ação do Espírito Santo, para dizer que aquela pessoa que está lá fora, que um dia diz que é Cristo, que é crente, é salvo. Eu não posso dizer que ele é e também não posso dizer que ele não é. Mas eu posso alertá-lo. Cuide da sua vida, que é possível que você esteja enganado sobre a salvação. Porque você deve perseverar na presença do Senhor. Mas eu posso dizer quando ele retornar. Aí ele está aqui sentado no banco, retornou para casa, está buscando o Senhor. Eu posso dizer, então, meu irmão, lembra aquele desvio que teve na sua vida? Então, mesmo que seja pesado, difícil para você, vai cooperar lá na frente para o seu bem, porque você está aqui. Eu posso agora. Percebe a diferença das coisas? O Nogueira quer falar aqui? Já respondi já? Não, beleza então. Não, deve vir. Pecado é aí que deve vir mesmo. Clamar, dobrar o joelho e pedir perdão. A segunda palavra, então, é chamados. Agora, veja aí no versículo 28, né? Romanos 8, 28. Que daqueles que são chamados segundo o seu... Qual é o propósito de Deus para a vida do crente? Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Não é a glória dele? Ele não nos chamou para a sua glória. Isso aponta para a eleição, para a justificação, aponta para a glorificação, né? Não se trata aqui de quem quer ou de quem corre, mas daquele que chama. Deus é quem chama. Não é algo que você possa escolher, ou é algo que você pode recusar,
mas é algo que se estabelece desde a eternidade por aquele que tem em suas mãos as rédeas do universo. Não é segundo as nossas experiências, não é nosso querer, nem segundo a nossa vontade, mas é segundo o propósito dele, do próprio Deus, que tem o poder e a força, que tem a autoridade e faz tudo como lhe apraz, sendo sempre bom, perfeito e agradável. Tem a ver com ele. Entende, queridos? Então Paulo vai dizer assim, se você conheceu Cristo como Salvador, se você entendeu o que eu falei até agora, entendeu a sua condição de depravado diante de Deus, do quão reprovado você está longe do Senhor sem Cristo, você entendeu o valor do sacrifício de Cristo sobre a sua vida, e você entendeu que a sua vida agora não está mais presa ao pecado, você não é mais escravo do pecado, apesar de estar vivendo numa carne pecaminosa, e que por conta disso você tem uma luta interna, uma batalha onde você quer servir ao Senhor, mas nem sempre consegue servir como você quer. Você vai perceber que até mesmo isso Deus irá fazer cooperar para o seu bem. Irá fazer que tudo seja para a glória dele. Então vocês podem ficar seguros disso. Mas eu pequei. Eu cometi um pecado hediondo. Dobre o seu joelho, confesse a Deus, volte para o Senhor e vida que segue. Porque lá na frente, isso ainda será para o meu bem. Mas eu estou enfrentando uma situação terrível. Estou sendo colocado aqui com a arma na minha cabeça, dizendo que se eu negar a Cristo eu vou viver, senão eu morro. Morra porque será melhor para o seu bem. Mantenha-se firme no Senhor. Então, é disso que Paulo está falando. Ele está falando o seguinte, vale a pena essa perseverança, você deve caminhar sempre olhando para Cristo, para a direção do Senhor, porque no final das contas o prêmio vem. E preste atenção, mesmo nos seus erros, Deus irá direcionar para a glória dele. No fim, coopera para o seu bem. Pergunta ou comentário? Ismael? Pastor, só uma perguntazinha bem simples. Pastor, esse assunto aí, ele está dentro do capítulo 3 da nossa, acho que é o 3 da nossa confissão de fé, quando fala dos eternos decretos de Deus. Está dentro, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente, né? Nós vamos ver, por exemplo, como que os decretos de Deus cooperam para o nosso bem. Tem a ver, sim. Tem a ver um pouquinho com esse capítulo da confissão de fé, sim. Ok? Mais alguém? Tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Tranquilo até aqui, então? Ok. Deixa eu falar um negócio para você aqui, só para a gente poder entender. A gente não tem noção, né, do que é a vida cristã de fato. A gente não tem ideia do que de fato significa perseverar na fé. A nossa vida é muito boa, é muito fácil. Então é fácil para a gente poder fazer isso. Ontem estava o Daniel e o André conversando lá em casa, depois que chegaram do estudo lá. Eles estavam falando lá e o Daniel citou um texto, né? Onde Paulo lá em 2 Timóteo, ele coloca, né? E Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E aí ele fala que anteriormente, em Coríntio, ele cita Demas como um dos cooperadores, como alguém crente e tal. E quando você lê aquele texto, eu falei com ele assim, olha só que interessante. Quando nós lemos o texto assim, e Demas amou o presente século, nós colocamos isso no nosso contexto, né? Então Demas deixou de ir para a igreja, foi para o bar beber, arrumou, sei lá, uma outra mulher, está traindo a esposa, não está preocupado com Cristo, a vida dele deu vazão para o mundo. Então ele amou o presente século. É isso que a gente imagina.
né? É isso que a gente imagina. Mas qual é o contexto que Paulo está escrevendo? Quando ele escreve a carta, a segunda carta dele, Paulo está preso, sabe que vai morrer, e ele diz, todos me abandonaram aqui, eu estou agora numa situação complicada. Ele vai dizer que é importante levar João Marcos para ele, levar a capa, levar os pergaminhos, mas ele sabe, tanto é que ele diz assim, percorri a carreira, guardei a fé, o que me resta agora é a coroa da vida. Ele sabe que ele vai morrer. Por que Paulo vai morrer? Por que ele está preso? Por conta do Evangelho. Demas, ele simplesmente deixou de ir para a igreja. Demas resolveu salvar a vida dele da condenação de morte junto com Paulo. Ele falou, é melhor eu não estar associado com Paulo aqui, porque senão eu posso morrer também. Vamos pensar nisso? Então, quando a gente imagina essa vida boa que a gente tem, né? A gente não imagina a perseguição que a igreja no primeiro século tinha. Quando Paulo escreve aos Romanos, você precisa lembrar que nós estamos vivendo um contexto em que a perseguição se inicia. Então, esse coopera para o bem, não pense em você que é coisinha simples, não, que Paulo está colocando, não. Está colocando o extremo que pode chegar sobre a vida em termos de perseguição para um cristão. É bom a gente ter essa noção. Eu estava vendo o depoimento, um desses podcasts cristãos que tem por aí, não lembro mais qual é. Eu não tenho paciência de assistir 1h30 de podcast, não tenho paciência mesmo. Então eu fico vendo só os vídeos picados. Tem uma parte interessante, eu vejo lá e pronto. Talvez você tenha visto isso aí. Não sei em qual desses podcasts, mas é uma coisa interessante. O relato de um pastor coreano, brasileiro, que é do Coreia, falando de um relato lá da Coreia do Norte, que a gente não tem noção do que é. E aí ele conta o relato de uma família, que o pai era crente, que a mãe era crente e tinha os meninos. E aí o relato conta o seguinte, eles abriram uma cova grande, colocaram eles lá, vivo. E aí o soldado virou para ele e falou assim, olha, se você negar a esse Jesus, então nós vamos tirar você daqui. Se você não negar a esse Jesus, nós vamos enterrar vocês vivos. Começar a jogar terra e soterrar vocês vivos. Imagina morrer sufocado dessa forma. Aí ele fala que as crianças são as primeiras, né? Não, pai. E a mãe vira e fala assim, se aquieta, meus filhos. E eles começam a louvar. E os soldados começam a jogar terra. E primeiro silencia as crianças e depois silenciam o casal. Morreram soterrados e não negaram a Cristo. Isso coopera para o bem deles. Isso coopera para o bem deles. Fala, Nogueira. Deixa só o microfone chegar, porque é mais fácil para o pessoal ouvir. Gente, tipo assim, eu fico pensando, né? Essa é uma pergunta que é bom a gente perguntar, porque o Senhor está nos ensinando a andar no caminho correto. Se no caso ali, eles renunciam a Cristo, aí sai daquele precipício, daquele perigo, e volta a servir Cristo, você acha que é uma coisa que poderia acontecer ou não? A pergunta não é se isso poderia acontecer, até é possível. A pergunta é, quando eles negaram a Cristo, eles eram crentes de verdade? Porque eles negaram. Tem uma fraqueza da fé e tal, beleza, pode acontecer? Vou dizer que é possível. Não vou dizer que é possível. Mas é mais provável que um cristão genuíno, com convicção de salvação, morra. Entendi, pastor. Entendeu? Então, no caso, eles, tipo, como Jesus, ele sempre ressuscita nós pelo amanhã ser, né? Caso nós podemos reiniciar a nossa vida a partir daquele momento.
Então, no caso, a oportunidade deles ir para o céu é aquele momento ali, naquela oportunidade que eles estão tendo, né? Se eles são testemunhas fiéis do Senhor, eles vão estar com o Senhor na glória. Ponto, acabou. No caso, na passagem. Se eles não são, aí eles vão correr da vida dele. Lá na frente eles podem ser? Podem. Né? Mas eu tenho certeza que uma pessoa que experimenta isso, o testemunho dela vai ser assim: olha, eu antes achava que era crente, mas eu não tinha certeza, por isso eu neguei Jesus. Agora eu tenho certeza da minha vida, de quem eu sou. Entendi. Jamais vou negar. Então, no caso ali, foi uma oportunidade, igual Paulo teve, né? De levar a Cristo até os últimos momentos, sabendo que ia levar mesmo isso à morte, né? É uma questão de fé, né? Sim. Entendi, pastor. Obrigado. Entendeu, irmãos? Então, assim, a gente não tem noção do Evangelho e do poder do Evangelho, porque nós vivemos uma vida muito fácil como crentes. As nossas lutas, as nossas dificuldades aqui são nada em relação a que a igreja viveu e alguns irmãos vivem por serem perseguidos. Então, se esse texto traz consolo para a gente nessa vida fácil, pense no quão poderoso é na verdadeira batalha cristã, naqueles que de fato têm experimentado, né, até as últimas consequências, levar o nome de Cristo. Reconhecer Cristo como seu Salvador. Quando eu olho para estes textos como este, para testemunhos como esse, eu baixo a cabeça e falo: meu Deus, quão longe eu estou do Evangelho verdadeiro. Me abalo por coisinhas tão pequenas. Minha fé titubeia por coisinhas tão simples. Como eu preciso aprender e crescer mais com o Senhor, através da sua palavra. É o desafio para cada um de nós. Vai, André. O nosso irmão Daniel Lopes fez outro comentário. Ele disse assim: os versos 28, 29 e 30 evidenciam a soberania de Deus e introduzem as provas e a certeza do amor de Deus pelos eleitos nos versos seguintes, onde nada e ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. Amém. Estou falando? O teólogo aí está afiado, rapaz. É isso mesmo. Bênção. Bênção de Deus. Obrigado, Daniel, pela contribuição. Alguém tem algum comentário ou alguma coisa que queira falar? Para a gente poder... A nossa irmã Sandra. Eu acredito que só é possível acontecer essa fé tamanha se o Espírito Santo realmente estiver habitando, porque, como o senhor disse, né, não é a nossa experiência, não é o nosso querer, não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Então, é a força do Espírito Santo ali naquele momento. Porque eu tiro pela minha mãe, né? Quando a minha mãe morreu, eu fiquei sem entender o meu sentimento naquele momento. Porque é o Espírito Santo mesmo que fica agindo, porque a gente fica até sem entender. Eu acredito que é o que aconteceu nesse caso, né? Sim. É justamente o que o parágrafo anterior fala, né? Do 26 ao 27. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Por isso que Paulo vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam. No final das contas, é ele quem nos segura e nos mantém. No final das contas, é pelo poder do Evangelho. Não tem nada a ver com as nossas forças e a nossa capacidade. Por isso que todas as coisas cooperam. Quais são essas coisas? É o que nós vamos ver agora para frente, né? Nós vamos trabalhar os atributos de Deus, as coisas boas, as coisas ruins, entendendo mais ou menos de que forma isso coopera para o nosso bem. É o que a gente vai fazer da agora para frente em nosso estudo. Amém?